Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de língua portuguesa. Aqui é o professor Valcir e hoje nós estamos na praça província de Xiga, na zona norte de Porto Alegre. Mais no final do vídeo nós vamos deixar mais imagens aqui da praça e também algumas informações curiosas sobre este local. O assunto hoje desse vídeo é sobre o emprego dos porquês. Vamos falar um pouquinho em que situações nós empregamos porquê separado, com ou sem acento, ou então porquê escrito junto com e sem acento, ok? Quanto à pronúncia, praticamente não se percebe diferença. Os porquês têm a mesma pronúncia, seja na pergunta, seja na resposta, mas no momento de escrever, aí sim nós temos diferenças, tá bem? Enquanto você vai vendo algumas imagens, eu vou apresentando o conteúdo e jogo algumas informações sobre a imagem. No final do vídeo, mais informações e imagens desta praça, província de Xiga. Bem, o porquê se apresenta escrito de 4 formas diferentes. Ele aparece escrito de forma separada e junto, separado com e sem acento, junto também com e sem acento. Nós vamos ver agora rapidamente, então, em que situações essas formas se apresentam. Lembrando que aqui nos nossos vídeos, encontros ao ar livre, o assunto sempre é abordado de uma forma bem objetiva e sucinta. O porquê empregado escrito de forma separada, sem acento, ocorre em perguntas, seja uma pergunta direta ou indireta. Aí você pode perguntar, mas o que é uma pergunta direta? A pergunta direta sempre vem caracterizada com a presença do ponto de interrogação. Por exemplo, por que ele não veio? Ou, por que ele se atrasou? Um terceiro exemplo, por que nossa energia é tão cara? Já na pergunta indireta, não há ponto de interrogação. Preciso saber por que ele não veio. Ou, a mãe perguntou por que ele se atrasou. Seguidamente, penso por que nossa energia é tão cara. Vejam, a própria entonação era diferente. Eu não faço uma pergunta lá no final. Então essa é a diferença de pergunta direta para indireta. Ainda porque separado e sem acento, usa-se em situações em que pode ser substituído por outras expressões como pelo qual, pela qual, por qual motivo, aí na função de pronome relativo. Um exemplo, a rua por que vim é bem movimentada. Eu poderia dizer aqui, a rua pela qual vim é bem movimentada. Bom, depois, por que escrito junto e sem acento é usado em respostas, em justificativas. Vou usar os mesmos exemplos aqui empregados nas perguntas. Ele não veio porque surgiu um problema de ordem particular. Ou, ele se atrasou porque ficou preso no trânsito. Bom, uma terceira situação, por que escrito de forma separada com acento? Emprega-se em final de pergunta ou quando aparece empregado sozinho após uma afirmação. Por exemplo, você se atrasou por quê? Vejam, a pergunta vem lá no final da frase. Então vai um acento neste porquê. Ou, você se atrasou. Por quê? Novamente acontece agora empregado de forma sozinho. Bom, e ainda, por que escrito junto com acento? Neste caso, este porquê sempre vai vir precedido por um termo determinante e ele está empregado na condição de substantivo. Por exemplo, não entendi o porquê do seu atraso. Ou, ele apresentou vários porquês para justificar seu
atraso. Vejam, apresentei aqui uma vez apenas um artigo definido antes do porquê, não entendi o porquê do seu atraso, ou depois um pronome aqui indefinido, ele apresentou vários porquês para justificar o seu atraso. Bem, de uma forma bem sucinta, este foi o nosso assunto aqui. E aqui encerramos o assunto de hoje. Gostou do vídeo? Curta, você pode também compartilhar e, importante, assine o canal. No final do vídeo, na sequência, você tem mais imagens deste local, desta praça, situada aqui na zona norte de Porto Alegre.